Glória a Deus, amém, irmãos? Aleluia. Deus é poderoso para fazer, amém? Você sabe, eu tenho certeza que você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Você sabe, tem certas coisas que acontecem na nossa vida, eu não sei se você concorda comigo, mas há muitas experiências que nós temos com Deus, você fica falando delas um bom tempo, amém? Então eu sou assim, eu tenho experiências poderosas com Deus, eu fico falando delas um bom tempo. E às vezes, essas experiências, elas não são planejadas. Talvez não é coisa que você planejou. Talvez foram coisas que você estava despretensiosamente, mas algo aconteceu. Deus fez algo na sua vida, amém? Nós estamos encerrando os nossos 21 dias de jejum. Esse tempo nós tivemos orando pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Eu sei que talvez esse foi um jejum que você que é jovem, ficou um pouco mais à parte dele. E aí eu pedi para o pastor Luiz, falei, pastor, eu queria fazer uma vigília no último dia, com os jovens, com os radicais livres. Já que talvez nós não nos envolvemos tanto, né? As orações geralmente eram voltadas ali para os casamentos. Pedi para ele para a gente fazer, ele deixou nós fazermos. Eu tenho certeza que Deus tem algo para fazer na sua vida. Hoje eu quero compartilhar uma palavra. Daqui a pouco nós vamos orar. Nós temos muita coisa para fazer ainda hoje. Mas eu quero gerar algo no seu coração. Por isso eu queria que você ficasse muito atento. Eu não quero demorar muito. O que eu tenho para falar hoje talvez seja algo mais inspirativo. Quero inspirar você hoje. Inspirar a quê, pastor? Inspirar a ser alguém mais apaixonado. Inspirar a ser alguém mais faminto. Inspirar a ser alguém que deseja mais de Deus. Deseja mais de Deus. E título ou tema da minha mensagem é: este é o meu lugar. Você sabe, existe um lugar. Existe um lugar. Eu quero falar de algo que talvez é muito simples, talvez seja muito básico, mas é extremamente importante. É um princípio básico, fundamental, que nós falamos sempre, mas é muito importante. Existem certos princípios que você tem que lembrar sempre deles. Existem certas coisas que têm que ser faladas continuamente. Por quê? Porque são princípios importantes. São coisas importantes em Deus. E hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o seu lugar. Existe um lugar para você, sabia? Existe um lugar que Deus preparou. Existe um lugar certo. Existe um lugar para nós. Você não é alguém que não tem um lugar. Não, Deus fez um lugar. Deus estabeleceu um lugar. Eu vou te falar. Este é o lugar que você deve estar. É o lugar que você não deve sair nunca. Eu não estou falando de uma igreja. Estou falando de um prédio de igreja. Tem muito barulho. O pessoal da galeria me ajuda. Não estou falando de um prédio de igreja. Estou falando disso. Porque às vezes quando nós falamos de lugar, ou desse lugar que é o lugar onde nós temos que estar, o jovem ele leva muito para o literal, já viu? Então o jovem às vezes pensa, já sei, pastor. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar minha mala, arrumar minhas coisas, vou vir aqui morar na igreja. Já que este é o meu lugar. Você sabe, quando eu converti, eu fiz mais ou menos isso. Eu não fui morar na igreja, mas na minha cabeça eu pensava que eu tinha que estar na igreja o tempo todo para eu estar ali conectado com as coisas do céu. Porque na minha cabeça eu não estava quando eu estava lá fora. Eu lembro que eu vinha, ficava o tempo todo aqui. Eu saía do meu trabalho e vinha para cá e ficava orando. Eu
nunca esqueço, eu participei da primeira conferência de mulheres que teve aqui. Eu não sabia que era só para mulher. Cheguei e entrei, estava acontecendo, eu falei, eu quero é Deus. Eu quero mover do Espírito, eu queria estar aonde as coisas estavam acontecendo. Eu ficava o tempo todo ligando para o meu líder de célula, e aí, vai ter o quê? O que tem para hoje? O que nós vamos fazer agora? Por quê? Porque havia uma fome, uma sede, um desespero. Agora, por que havia essa fome, essa sede, esse desespero? Eu vou te falar. Porque eu havia descoberto o meu lugar. Eu andei perdido. Por 17 anos da minha vida eu não tinha lugar. Por 17 anos da minha vida eu ficava procurando. Eu não achava, eu não encontrava. Nenhum lugar era o lugar que ele havia separado, preparado para mim. E eu me sentia deslocado, como todos nós aqui. Sabe, buscando satisfazer com coisas do mundo. Por quê? Porque eu procurava esse lugar, eu não achava. Até o dia que eu encontrei. E aí você sabe, quando você encontra, você não quer sair. Você quer ficar lá. Eu gosto muito quando o salmista diz: Davi era alguém apaixonado por esse lugar. Ele era tão apaixonado que é uma das coisas que ele mais fala é sobre isso. Você vai ler os salmos, mas tem um salmo que ele diz o seguinte: o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou lugar para fazer seu ninho. Mas e eu? Eu encontrei os teus altares. Eu encontrei os teus altares. Quando ele fala isso, sabe o que ele está dizendo? Eu encontrei o meu lugar. Eu encontrei o lugar que o Senhor tem para mim. Eu encontrei o lugar que o Senhor separou para a minha vida. E eu quero ficar nesse lugar. Eu quero viver nesse lugar. Eu quero habitar nesse lugar. E é muito importante que você compreenda. Porque esse lugar, ele faz toda a diferença na sua vida. Quero começar lendo um texto. Se tiver como projetar para mim, Salmo. Capítulo 92, verso 13. Salmo 92, 13. Diz assim a palavra de Deus: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Próximo. Na velhice, ainda darão frutos, serão cheios da seiva e do verdor. Você sabe, é interessante porque o que o salmista diz aqui é o seguinte: existe um lugar onde nós estamos plantados. Existe um lugar onde você foi estabelecido. Quando nós falamos de plantar, nós estamos falando de um lugar para se estar. Nós estamos falando de um local fixo. Então presta atenção, existe um lugar fixo. Existe um lugar que Deus tem para mim e para você, onde Ele nos plantou. Fomos plantados para esse lugar, colocados neste lugar, estabelecidos neste lugar. E este lugar é muito importante. É importante porque você não pode sair de lá. E você não pode sair de lá porque toda a sua vida depende desse lugar. O lugar que nós fomos plantados, o lugar que nós fomos estabelecidos, o lugar que Deus tinha e tem, e separou. Eu preciso de saber que lugar é esse, eu preciso estar neste lugar, eu preciso habitar neste lugar. E aí você pergunta: pastor, mas que lugar é esse? Qual que é o lugar que o Senhor tanto está falando? Sabe, é interessante porque ele fala que esse lugar que nós estamos plantados é na presença dele. Você foi plantado na presença. Você foi colocado na presença. Você foi estabelecido nesse lugar. E por que é tão importante o lugar da presença, o lugar que eu fui estabelecido? Ele é importante por uma série de fatores e princípios. Eu quero compartilhar eles aqui com você hoje. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre o lugar que você foi plantado, estabelecido, colocado, é que este lugar, presta atenção, olha para mim, é o lugar que você foi gerado. Você foi gerado neste lugar. Deus te gerou nele, te fez nele,
estabeleceu você nele. E é interessante porque quando nós falamos de um lugar onde nós somos gerados, criados, há um princípio que é muito importante em relação a isso. Que é o que, pastor? Presta atenção, olha para mim. Você sabe, uma coisa em relação a Deus e a criação de Deus, e a maneira como Ele criou, porque você já deve ter lido lá em Gênesis, capítulo 1, como Deus criou as coisas. Mas você sabe, ali em Gênesis, Deus estabelece princípios muito importantes. Porque ali foi que nós fomos criados e colocados na presença dEle. Quando Deus criou o homem, o lugar que Deus colocou o homem foi na sua presença. Foi no jardim, para que o homem pudesse ter comunhão, relacionamento. Em outras palavras, você foi criado para se relacionar. Você foi criado para ter comunhão. Você foi criado por Deus e para Deus, para que você pudesse estar neste lugar onde Ele também está. E nós e Ele pudéssemos ter comunhão, relacionamento. Fomos criados para isso. Mas houve um dia que Ele criou. E aí, quando Ele cria, Ele estabelece princípios importantes, definitivos. E uma das coisas que Deus estabelece em relação à criação dEle, presta atenção, tudo aquilo que foi criado tem um vínculo de dependência com o ambiente que o criou. Se você for olhar na palavra de Deus, você vai ver isso. Você vai ver que na criação foi exatamente assim que Deus fez. Foi exatamente assim que Ele estabeleceu. Projeta para mim Gênesis, capítulo 1. A partir do verso 11. Gênesis 1. A partir do verso 11, olha o que a palavra de Deus fala. E disse, olha o que Deus falou: produz a terra relva. Volta um pouco, volta para o 10. Mais. Pode voltar um pouco mais. Isso. Eu acho que é o 11 mesmo, vai lá para o 11, não é o 9 não. Pode descer. Isso. E disse, isso aqui é Deus falando: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Pode passar. A terra, pois, produziu a relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Pode passar. Houve tarde de manhã, então veio o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre dia e noite, sejam eles para sinais, para estações, para os dias e anos. Aqui é Deus criando todas as coisas. Você sabe, é interessante porque quando Deus começa a criar, estabelecer o ambiente que o homem iria ficar na sua presença, Deus estabelece princípios espirituais poderosos. E é interessante porque quando Deus vai criar os animais da terra, ou vai criar as plantas, a Bíblia fala que Deus não simplesmente diz para que as plantas apareçam, Deus dá uma ordem. Qual que é a ordem que Deus dá? Que a terra produza. Aí a Bíblia fala que a terra começou a produzir. E o que a terra produziu? Produziu árvores, produziu ervas, todos aqueles seres que seriam plantados nela. E, olha para mim, dependeriam delas. Dependeriam delas. Mas é interessante porque se você continuar lendo, você vai ver que Deus estabelece esse princípio em toda a criação. Em toda a criação. Vai lá para o verso 20. Vamos pular um pouco. Disse também Deus, olha só: povoem-se as águas de enxames e seres viventes, e voem as aves sobre a terra, e o firmamento do céu, sobre o firmamento dos céus. Então, da terra, Deus cria todo tipo de erva, todo tipo de planta. E agora das águas, Deus cria os animais da água, os peixes. E aí você começa a perceber que há um vínculo de dependência do ambiente que gerou cada uma dessas coisas. Por quê? Porque até a árvore agora, ela depende da terra para sobreviver. Os peixes dependem da água para sobreviver.
Porque esse foi o ambiente que eles foram criados. Então olha para mim, presta atenção. O ambiente que você foi criado estabelece um vínculo de dependência entre você e ele. Significa que eu não consigo viver fora desse lugar. Um peixe não vive fora d'água. O animal da terra não vive fora da terra. Se colocar ele na água, ele vai morrer. Olha, ele continua, verso 21. Vamos continuar. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Verso 22. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundo, multiplicai, enchei as águas dos mares, na terra se multipliquem as aves. Pode passar. Houve tarde de manhã e vem então o quinto dia. Diz também Deus: produza a terra seres viventes. Olha que coisa interessante. Deus falou ao mar, Deus falou à terra. E Deus disse: terra, produza seres viventes. Produza os seres que vão caminhar, que vão andar sobre você. Mas você sabe, até agora Deus não falou nada sobre o homem. Não foram as águas que criaram o homem. Não foi a terra que criou o homem. O ambiente do homem foi outro. O lugar que Deus nos estabeleceu, nos plantou, nos colocou, foi outro. E ele continua, vai lá para o verso 25. E fez Deus animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E agora no verso 26, algo poderoso e tremendo acontece. Porque agora no verso 26, o homem vai ser criado. O homem vai ser estabelecido. E agora, qual que é o ambiente do homem? Qual que é o lugar que ele vai ser criado? Qual que é o lugar que ele vai ser colocado, plantado, estabelecido? Em relação ao que o homem agora vai ter um vínculo de dependência do qual sem ele não consegue viver. Ele diz, olha o que ele fala. Também disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você sabe, é interessante, porque a terra produziu os animais que nela iam habitar. As águas produziram os peixes, os animais que nelas iam habitar. Mas e Deus? O que Deus fez agora para gerar o homem? Deus não deu ordem à terra, Deus não deu ordem para o mar. Deus deu uma ordem para si mesmo. Ele disse: façamos. Façamos. O que significa isso, pastor? Significa que o ambiente que você foi gerado, plantado, estabelecido, do qual agora você e ele têm um vínculo de dependência, sabe quem que é? É o próprio Deus. Nós fomos criados nele, estabelecidos nele, plantados nele. E do mesmo modo que um peixe não é capaz de viver fora da água, que um animal da terra não é capaz de viver dentro da água, presta atenção, olha para mim. Eu e você não somos capazes de viver fora de Deus. Não somos capazes de viver, de produzir nada. O homem fora de Deus, ele não tem propósito, ele não tem para onde ir, ele não tem o que fazer. Fora de Deus, não tem como crescermos, avançarmos, rompermos e sermos tudo aquilo que ele nos criou para ser. Porque o mesmo Deus que criou cada um de nós, pôs em nós potenciais incríveis. E Ele quer que esses potenciais sejam despertados. E aí você pergunta, por que então que não é despertado em todos? Porque nem todos, presta atenção, estão neste lugar. Existe um lugar, que é o lugar onde o propósito acontece. Onde as coisas são firmadas. Onde tudo flui conforme tem que ser. E esse lugar é na presença dele. Você foi chamado para viver nessa presença, para não sair dessa presença. É nessa presença que há plenitude e alegria. É nessa presença que eu sou completo. É nessa presença que eu sou cheio. É nessa presença que eu sou satisfeito.
Somente nessa presença, nesse lugar que eu fui colocado, estabelecido, plantado. Porque é isso que eu comecei a falar com você. Você foi plantado nesse lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas agora, uma vez plantado, eu dependo. Uma vez plantado, eu não consigo viver longe. Uma vez plantado, eu preciso estar neste lugar. Eu não posso sair deste lugar. Se eu quero dar fruto, se eu quero prosperar, se eu quero avançar, eu preciso estar neste lugar que Ele me colocou, que Ele me estabeleceu. Sabe, o lugar que eu fui colocado. E é interessante porque Deus, ao fazer isso, a palavra fala que Ele faz, mas Ele não faz sozinho. O homem foi criado no ambiente onde estava Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Significa que nós temos a necessidade dos três. É claro, os três são um só, mas estabelecem propósitos e princípios diferentes na nossa vida. Não dá para simplesmente abandonarmos um e queremos viver uma vida fora disso. Porque Deus nos criou. O nosso relacionamento com Ele, obviamente, é um relacionamento de dependência, onde nós precisamos dEle para tudo. É preciso entender isso, que o lugar, presta atenção, olha para mim, que o lugar que você foi colocado é um lugar de dependência. Dependência. É preciso depender dEle. Ele te criou, me criou, criou todos nós para que nós pudéssemos ter uma vida de dependência. O que é uma vida de dependência? É uma vida de submissão. É uma vida onde nós não mandamos a nossa própria vida, mas Ele nos guia, nos direciona. Ele nos criou para que nós pudéssemos tê-lo vivendo, habitando, morando, mas também direcionando, conduzindo. Porque às vezes o que nós queremos é só a primeira parte. Queremos o Senhor vivendo, habitando e morando, mas às vezes não permitimos que Ele nos direcione, que Ele nos conduza. Sabe, que Ele assuma o controle da nossa vida. Mas acredite em mim, essa é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. É você entregar a sua vida nas mãos dEle. Porque diferente de você, olha para mim, presta atenção, Ele sabe tudo que você precisa. Ele sabe todo o propósito, todo o desígnio, tudo. Ele entende tudo, Ele sabe tudo. Ele vê o que nós não vemos, entende o que não entendemos. É capaz de nos guiar e nos direcionar por caminhos que para nós talvez fossem os caminhos mais tortos e mais difíceis, mas Ele nos guia por ele. A Bíblia fala que ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, eu não preciso temer. Sabe por quê? Porque eu estarei com Ele na presença dEle. E Ele estará me guiando, direcionando, me conduzindo. Este é o lugar que você foi chamado para estar. Você foi chamado para viver neste lugar. É um lugar de dependência. Sabe, é um lugar onde eu estabeleço esse vínculo. Sem Ele, eu não posso. Por outro lado, Ele fala que nós somos criados para ter a sua imagem, sua semelhança, somos parecidos. E aí entra a obra redentora do Filho, porque o Filho veio exatamente para isso, para nos redimir. Você fala, pastor, mas o que você está falando está errado, porque Jesus não estava lá. Jesus não veio só na nova aliança, no Novo Testamento. Não, aí é que você se engana. Jesus sempre esteve lá. A Bíblia fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio de todas as coisas com Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Fomos criados nele. A Bíblia fala que nele nós existimos e nos movemos, de maneira tal que fora dele não tem vida, não tem jeito, não tem como. Você sabe, o Espírito Santo também estava lá. Isso mostra que nós também precisamos dele. Precisamos de ter uma vida cheia dele, uma vida cheia do Espírito. É preciso que você entenda que Deus nos colocou e estabeleceu um vínculo de dependência com os três, o Pai, o Filho e o Espírito. Precisamos deles, nos movemos neles, existimos neles. E é preciso ficar neste lugar. Aí você fala, pastor, mas como que eu saio? Por que tem homens que saem deste lugar? Eu vou te falar uma coisa, presta atenção. Sabe, você foi feito em Deus. Você foi criado em Deus.
Não existe vida fora dele. Mas aí a pergunta é, como permanecer neste lugar? Como não sair? Eu disse para você já, talvez você não percebeu. Mas eu vou te falar uma coisa. Esse lugar que nós somos colocados, estabelecidos aqui na presença, é um lugar de dependência. O que significa que o homem sai de lá todas as vezes que ele é independente. Entende? Que ele decide fazer por conta própria. Que ele decide assumir a rédea da própria vida. Que ele decide fazer as coisas do jeito dele, fora de Deus. Ele abre mão do que ele fez, de toda a obra que ele fez na cruz, e passa a querer se justificar por si mesmo. E é nesse lugar que nós saímos dessa presença. Porque essa presença, ela tem muitos fatores, mas um dos fatores poderosos dessa presença é a graça de Deus. Sabe por que eu te digo isso? Porque tudo que ele faz na nossa vida tem a ver com a graça. Isso é um princípio. Deus não pode fazer nada pelo merecimento. Nada. Então, se você quiser viver neste lugar e habitar neste lugar, este lugar é um lugar onde eu não posso merecer. Onde eu não posso agir do meu jeito, eu preciso de depender. Estabelecer um vínculo de dependência, sabendo que eu não posso viver sem Ele. Quem disse isso foi o próprio Senhor. Projeta para mim João, capítulo 15, versículo 5. Olha o que ele diz, João 15, 5. Eu sou a videira, vós sois os... Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Tem um segredo espiritual poderoso. Qual que é o segredo? Você quer dar fruto? Quer cumprir o propósito? E diga-se de passagem, presta atenção, olha para mim. Que você foi criado, estabelecido num ambiente onde Deus também estabeleceu um propósito. Qual que é o propósito? Cresça e multiplique. Cresça e multiplique. Cresça e multiplique. Então deixa eu te falar uma coisa. É preciso crescer e multiplicar. Mas existe um lugar onde isso acontece. Sabe aonde? É na presença. O segredo de crescer e multiplicar é permanecer na presença. E o segredo de permanecer na presença é permanecer dependendo dele. E é isso que ele fala. Olha o que ele fala. Porque sem mim, nada podeis fazer. Nada. Você não pode fazer nada. Tem muita gente que fala, já ouvi até coaches famosos falarem isso. Falarem o quê, pastor? Que você deveria fazer tudo aquilo que está ao seu alcance. Entregar nas mãos de Deus somente aquilo que você não é capaz de fazer. Mas você sabe, a Bíblia está falando outra coisa. A Bíblia está falando que sem Ele, você não pode fazer nada. Nem as impossíveis e nem as possíveis. Eu não posso fazer nada fora dele. A vida fora dele é uma vida sem fruto. Muito. Sem propósito. É uma vida cheia de morte. E é isso que ele está falando. É isso que ele está dizendo. É preciso estar nessa presença. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. O lugar que você está plantado, ou que você foi plantado, define um vínculo de dependência entre você e o ambiente que te gerou. Mas não é só isso não. O lugar que você foi plantado também define o seu tamanho. Define o seu alcance. Define a sua estatura. Define até onde você é capaz de chegar. Define até onde suas raízes são capazes de ir, sabia? Define. Porque muitas vezes não somos supridos. Por quê? Porque as nossas raízes não chegaram nas águas. Mas existem águas. E as nossas raízes podem chegar lá. Pastor, depende de quão profundo eu sou. Não. Para você que estava achando que eu estou falando de profundidade, depende só do lugar. O lugar que você foi plantado define se as suas raízes vão chegar lá. Quero dar um exemplo. Eu ia pedir para trazer a arvorezinha.
Pedi para os irmãos irem atrás de uma árvorezinha para mim. E eles foram atrás mesmo. Quero agradecer o pastor Guilherme. Cadê o pastor Guilherme? O pastor Guilherme Rigonato arrumou essa árvore para mim. Ela custa R$4.000. R$8.000. Vamos dar uma salva de palmas ao pastor Guilherme Rigonato, meus irmãos? Ele não comprou, não. Pode pôr aqui. Ele não comprou, não, mas foi atrás. Pediu emprestado. Eu não sei quem é mais doido. Se é ele de pedir emprestado para um camarada que ele nem conhecia, ou se é o cara que ele nem conhecia. Emprestar para ele uma árvore de R$8.000. Então não pode cair nenhuma folhinha dessa. Quando ela chegou aqui, eu falei, você coloca 2 servos lá para ficar de olho nela, pelo amor de Deus. Mas por que eu trouxe essa árvore? Essa árvore, para quem não sabe, é um bonsai. Quem sabe o que é um bonsai? Se você é da minha geração, poucos aqui são, você vai lembrar do senhor Miyagi. Karate Kid. Não o Karate Kid do filho do Will Smith. O outro, esse você nem sabe qual que é que eu estou falando. Do Daniel San. Então é esse Karate Kid. Se você assistiu o Karate Kid 2, você vai lembrar que tinha um bonsai. Que o senhor Miyagi gostava muito de bonsai. Por que eu trouxe esse bonsai aqui para você? Presta atenção, olha para mim. Não, é oliveira. Esse bonsai é uma oliveira. Eu estava pesquisando hoje sobre bonsai, o que ele é. Bonsai é caracterizado, literalmente, significa uma árvore plantada dentro de uma bandeja. Então presta atenção. A semente dessa árvore foi colocada onde? Dentro de uma bandeja. E o fato dela ter sido colocada dentro dessa bandeja teve uma série de implicações sobre ela, sim ou não? Vários. Por que eu digo isso? Porque, presta atenção, ela agora se torna uma árvore anã. Pequena. Não cresce. Não tem mais para onde ela ir. As raízes só chegam até aqui. A estatura não dá para passar. Você percebe que o fato dela ter sido colocada, plantada nesse lugar, impediu que ela cumprisse o seu verdadeiro propósito. Por que eu digo isso? Porque você sabe, a mesma semente dessa oliveira, que é uma árvore frutífera, figueira, perdão. Não é oliveira não, é figueira. É figueira, agora que me veio aqui na cabeça. Oliveira é aquela lá, né? Essa aqui é a figueira. Figueira é de figo. Já comeu figo? Não, figueira é do figo. Então olha para mim, presta atenção. A mesma semente que foi plantada aqui nessa bandeja, se ela fosse plantada no lugar certo, ela viraria uma grande árvore. Ela poderia ter até 20 metros de altura, sabia? Enorme, grande, com raízes profundas, frutífera. Mas o fato dela ter sido colocada aqui impediu ela de atingir o seu propósito. Impediu ela de ser tudo aquilo que Deus a criou para ser. Para você entender, a semente é a mesma, a genética é a mesma, o tipo, a espécie é o mesmo, mas o tamanho é diferente, o fruto é diferente, a profundidade é diferente, o caráter é diferente, sabe, a força é diferente. E por que é diferente? Porque foi plantada no lugar errado. Foi tirada do lugar que ela tinha que ser colocada e plantada aqui. E por que eu estou te falando isso? Porque é isso que muitas vezes acontece conosco. Por que muitas vezes o fruto não vem? As coisas não acontecem. Não há realmente raízes profundas. Por que às vezes eu ainda vivo uma vida muito cheia de mimimi? Sabe, sem ter convicções, certeza.
Por que que eu às vezes ainda dou muito trabalho? Vou te falar por quê. Todo amor e carinho. É porque você está plantado no lugar errado. Eu vim aqui para te ensinar isso, presta atenção. Você foi criado para estar em um lugar. E este lugar é na presença dele. Porque quando você está na presença dele, presta atenção, olha para mim. Quando você está na presença dele, que é o lugar que você foi gerado, foi estabelecido, acredite em mim, não tem como dar errado. Não tem como. Porque ele plantou, ele colocou, ele estabeleceu, ele determinou, ele falou, fique aqui. Eu tenho coisas grandes para fazer na sua vida. Eu tenho um potencial imenso. Oh, meu irmão, acredite em mim. Não é uma questão de ser bom, ruim. Não é uma questão de você ser capaz ou não. É tudo uma questão de lugar. Já vi pessoas muito boas e capazes no meio do caminho fracassarem, errarem com propósito. Sabe por quê? Ficou no lugar errado. Saiu do lugar que tinha que estar. Existe um lugar que você foi chamado para viver nele. E acredite em mim, esse é um lugar que você não tem que fazer nada. É só estar plantado. Estou dizendo de potencial, não estou falando de fazer. Não estou aqui me referindo, faça isso, faça aquilo. Não, é só estar aqui. É uma questão de estar e é uma questão de permanecer. É uma questão de entender o valor, o princípio e o quão importante é que você esteja aqui. Esteja no lugar que Deus te plantou, que Deus te gerou, que Deus te fez. E acredite em mim, as coisas vão dar certo. Sei que tem muito jovem aqui e você fica preocupado com o relacionamento. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será? Tá muito medo, muito temor. Como os jovens têm medo, sabe? Muitas vezes há tantas coisas envolvendo o relacionamento que impedem você de viver todo o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas por quê? Porque às vezes você fica buscando métodos. O que fazer, como fazer, para onde ir, não sei o quê, pastor, na corte pode isso, pode aquilo. Claro que cansa. Não é sobre poder ou não poder. É sobre estar neste lugar. Você está neste lugar. Ninguém vai ter que te falar o que pode ou o que não pode. Você está nesse lugar, vai ter uma voz dizendo para você: ande por esse caminho. Ande por ele, é o que eu tenho para você. Se você está neste lugar, ele vai endireitar as suas veredas. Ele vai fazer com que você cumpra todo o propósito. E você vai ter um relacionamento à maneira de Deus, simplesmente porque você está neste lugar. Foi plantado, estabelecido. É uma questão de dependência. É só isso. É só isso. Sabe, eu falo por mim e minha esposa. Nós vivemos realmente um relacionamento à maneira de Deus. E quando eu falo relacionamento à maneira de Deus, é que as coisas aconteceram na hora certa, no tempo certo, do jeito que tinha que ser. Sabe, as coisas foram fluindo, Deus foi fazendo. E até diante dos momentos mais difíceis, você percebia que Ele estava lá. Quando nada parecia que ia dar certo, Ele aparecia e fazia. Simplesmente pelo lugar que nós estávamos. Tem um lugar que você não pode sair dele. Esse lugar é na presença dEle. Esse lugar é um lugar de descanso. É um lugar de paz. É um lugar onde você experimenta o amor dEle. Sabe, é um lugar onde você se sente amado. É um lugar onde você encontra verdadeira e genuína satisfação. É para esse lugar que eu e você temos que ir. E é para esse lugar que a palavra nos leva. Você foi plantado, estabelecido, determinado neste lugar. Mas acredite em mim, muitas vezes o que nos limita é o ambiente que nós somos colocados. Acredite em mim. Pastor, o que é sair desse ambiente? É sair
da graça. Começar a andar pela justiça própria. Começar a andar pelo merecimento. Porque você sabe, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção, olha para mim, estou quase encerrando. Mas vou te falar uma coisa. Essa árvore, que é uma árvore frutífera. Agora eu nem sei se é oliveira ou figueira. É figueira. É uma figueira, dá figo. Essa árvore é uma árvore que tem fruto. Mas essa aqui não. E mesmo se essa aqui puder vir ter fruto, o fruto é limitado. É pequeno, é pouco. Porque você sabe, se Deus permite um nível de frutificação sobrenatural em uma árvore que é limitada pelo natural, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Vai destruir ela. Vai acabar com ela. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Você foi criado para coisas sobrenaturais. Não deixe que o natural te limite. Não ande no natural. Não deixe que o natural defina se você vai ou se você fica. Você foi estabelecido para uma vida sobrenatural. E é por isso que muitas vezes, acredite em mim, a obra fica pesada. Quantas vezes eu já vi pessoas reclamando: não aguento mais, está pesado, consigo mais, essa igreja só faz um monte de coisa. 21 dias de jejum e o pastor Gustavo inventou a vigília. Será que ele não sabe que eu estou cansado? Vou te falar, presta atenção, olha para mim. Sabe por que você está cansado? Porque não está na presença. Porque a presença é um lugar de descanso. A presença é um lugar de renovo. Acredite. A palavra fala que mesmo que meu homem exterior venha se corromper, o meu homem interior se renova diariamente. A presença te renova. É isso que ela faz. Mas às vezes o fruto fica pesado, porque eu estou andando no natural, quando eu fui chamado para viver no sobrenatural. E viver no sobrenatural é uma vida de dependência dele. Por que está pesado? Porque você está tentando carregar, meu filho. Para de carregar. Esse fardo não é para você. Esse peso não é seu. Foi o que ele disse: vinde a mim. Vem para a minha presença. Você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Está cansado, está sobrecarregado, vai para a presença. Porque lá vai ter alívio. Lá vai ter descanso. Não fica buscando em outras coisas. Há pessoas que quando elas estão cansadas, sobrecarregadas, elas se carregam, sobrecarregam muito mais, buscando em coisas naturais, alívios naturais. Vou ver uma série para ver se eu alivio. Vou fazer não sei o quê. Não é para esse lugar que ele te chamou. Não é. Está indo para o lugar errado. Vou te falar uma coisa. Tem um lugar de descanso. Tem um lugar de paz. Tem um lugar onde as coisas acontecem. Tem um lugar que você descansa e ele trabalha. Porque desde a eternidade não se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele descansam. Enquanto você descansa, tem um Deus trabalhando por você. Tem um Deus trabalhando em você. Ele trabalha por fora e trabalha por dentro. Eu gosto muito do que Jeremias fala. A Bíblia fala que Jeremias foi à casa do oleiro. Chegando lá, o oleiro estava entregue à sua obra. Eu gosto disso. Não fala que a obra estava entregue ao oleiro. Fala que o oleiro estava entregue à sua obra. Sabe quem que é o oleiro? O oleiro é ele. Você é o vaso.
E ele diz que estava entregue a você. O oleiro, para fazer um vaso, ele tem que trabalhar de duas formas. Uma mão precisa ficar por fora e a outra por dentro do vaso, para garantir que o vaso vai estar de acordo. Significa que ele trabalha por fora e ele trabalha por dentro. Ele está fazendo aquilo que está de fora, mas também o que está dentro de você. Ele acalma a tempestade de fora, mas também acalma a que está dentro de você. Tudo é uma questão de você confiar nele. Precisa confiar. Porque você foi colocado, estabelecido. Eu já estou indo para o fim. Acredite. Projeta para mim Jeremias capítulo 17. Jeremias 17, verso 5. Aqui nós temos dois homens, duas atitudes, dois princípios de vida, dois estilos, dois resultados. Um estava plantado no lugar certo, o outro estava plantado numa bandeja. Olha o que ele fala. Esse é o primeiro. É o que está plantado no lugar errado. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Estar fora da presença é viver uma vida independente. Apartar o coração do Senhor é confiar em si mesmo, na sua justiça, no que você é capaz, no que você pode. Isso é viver uma vida natural, porque o máximo que você consegue é isso. Mas se você vive uma vida natural, fora da presença, vai ficar pesado, vai ficar difícil, vai ficar cansativo, porque o problema é o lugar. E aí olha o que ele fala, verso 6, olha o resultado. Porque esse homem será como um arbusto solitário, no meio do deserto. Não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, numa terra salgada e inabitável. Misericórdia. Que vida terrível. Essa vida fora da presença é uma vida terrível. É uma vida cheia de morte. É uma vida sem fruto. É uma vida sem propósito. É viver numa terra salgada e inabitável, porque não é o lugar que eu fui chamado para estar. Mas esse não é você. Você é o segundo. Olha o que ele fala a meu respeito, a seu respeito. Verso 7. Bendito. Esse é o que foi plantado no lugar certo. A semente que foi plantada no lugar da presença. O que se diz dela? Bendito. Pastor, o que significa estar plantado no lugar da presença? Está lá, ó. Bendito é o homem que confia no Senhor. Sabe o que é estar no lugar da presença? Confiar. Confiar. Quem confia, ele está no lugar em que ele foi gerado. Porque eu volto ao começo da palavra. Presta atenção. O ambiente que você foi criado define um vínculo de dependência entre você e ele. Você foi criado para depender desse ambiente. Fora dele não tem vida. E viver nesse ambiente é viver dependendo dele. Está entendendo ou não o que eu estou falando? Você foi criado para estar aqui. Aí ele diz: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Pode passar. Porque ele, diferente do outro, é como uma árvore plantado junto a ribeiro de água. Você foi plantado junto a ribeiro de água. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim, pelo amor de Deus. Você foi colocado num lugar que é na presença. E essa presença te supre. Essa presença te preenche. Essa presença é suficiente. Quem está neste lugar não fica mendigando amor. Não fica mendigando atenção.
Quem está nesse lugar não pensa que agora a vida dele gira em torno de um casamento, porque se eu não casar, acabou minha vida. Como assim? Você não foi criado para casar. Você foi criado por Deus e para Deus, para ser a habitação dele, morada dele. Sua vida não depende de um casamento, sua vida depende dele. Não dependa de algo tão fútil, tão pequeno. Deus te criou para coisas muito maiores. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. Deus tem preparado grandes coisas para mim e para você, meu irmão. Eu creio nisso. Eu vivo minha vida em função disso, de viver o extraordinário, de viver o sobrenatural. Você foi chamado para viver. Aí ele fala, porque é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, não receia quando vem o mal, mas a sua folha fica verde o ano todo. É alegre, é feliz, porque na presença dele há plenitude de alegria. Quem está na presença é alegre, feliz, e é bonito. Porque o coração alegre aformoseia o rosto. Então você é bonito. Se você é alegre, feliz, você é bonito. Seu coração é... E aí ele diz mais, no ano da sequidão ele não se perturba, nem deixa de dar fruto. Você não deixa de dar fruto, sabe por quê? Você depende dele. Você compreender a loucura que é isso? Lugar que Deus estabeleceu, eu e você, é um lugar de dependência, onde Ele é tudo o que nós precisamos, onde nós dependemos exclusivamente dEle, unicamente dEle. E tudo que vai ser feito por mim e por você vai ser por meio dEle, através dEle. Essa é uma vida sobrenatural, louca, fora. Uma loucura. Mas Deus quis fazer assim. Deus estabeleceu para ser desse jeito. Você foi chamado para viver essa vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Primeira Coríntios, capítulo 1. Projeta para mim 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 20. Olha para você ver. Aqui Paulo define uma vida sobrenatural. Porque sabe qual que é o problema muitas vezes nosso? Que nós queremos viver uma vida baseado naquilo que nós vemos. Mas Deus nos chamou para ver assim. Baseado nas contas que eu faço. Vou falar uma coisa, para de fazer conta. Para de pensar. Porque às vezes é isso que impede você de desfrutar e viver. Vou te falar uma coisa, Deus colocou dentro de você tudo que é necessário para que você possa viver todo o propósito que Ele tem para a sua vida. Está aí dentro. Tem sementes de fé aí dentro de você. Coisas poderosas. Eu lembro quando eu fui casar com a Carlane, não tínhamos nada. Zero. A conta dos dois estava ruim. Os pais não tinham para ajudar. Mas Deus tinha um propósito. Nós sentamos. Um dia nós projetamos nosso casamento inteiro. Do jeito que nós queríamos. Sonhamos, planejamos. Colocamos a maneira como queríamos. Sabe por quê? Por que você acha que nós projetamos sem ter nada? Porque nós não tínhamos talvez nada visível, palpável. Mas dentro de nós tinha sementes que Ele havia colocado, que Ele havia plantado. E Ele só estava esperando essas sementes começarem a ser jogadas. Naquele dia nós jogamos as sementes. Jogamos, falamos, vamos projetar, vamos planejar, vamos. E você sabe,
foi do jeitinho que nós planejamos. Do jeitinho que nós sonhamos. Eu não sei. Você perguntar para mim, como é que vocês fizeram? Não sei. De onde que veio o dinheiro? Só Deus sabe de onde que veio, nem eu sei. Sei que ia aparecendo as coisas. Porque se eu soubesse explicar, presta atenção, não tinha sido Deus. Essa é uma boa forma de você saber quando é Deus que faz, quando é você. Quando é Deus que faz, você não é capaz de explicar. Você não é capaz de explicar. Mas já colocou dentro de você a semente necessária. Pega essa semente. Eu vou te falar uma coisa, sonhe com coisas grandes. Sonhe com coisas grandes. Deus está falando para mim que Ele está despertando sementes aqui em muito coração. Para viver coisas sobrenaturais. Eu vou te falar uma coisa. Eu falo por mim. Eu não sei como é que eu cheguei onde eu cheguei. Como é que eu vivi as coisas que eu vivi. Porque eu não tinha nada. Não tinha nada, não tinha, sabe, vim de lugar nenhum. Sem projeção nenhuma de vida. Mas teve um dia que eu entreguei minha vida nas mãos dEle. E deixei que Ele, ou eu pudesse viver os planos dEle para mim. Um dia me perguntaram se eu queria fazer história. Eu falei, não quero. Quero fazer história. Quero viver a história que Ele escreveu. É essa história que eu quero viver. Essa é a única história que vale a pena ser vivida. A única história que vale a pena ser vivida é a história que Ele escreveu, que Ele definiu, que Ele falou. E a maneira de viver essa história é estando nele. Olha o que Paulo fala: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Que a vida cristã é uma loucura. Negócio doido. Pode passar. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Cadê os sinais? Quais são as técnicas? Qual que é o caminho? O que é que eu tenho que fazer? Papapá, BBB. Está todo mundo pedindo um negócio, está todo mundo pedindo um sinal, uma coisa. Mas não tem nada disso. A vida cristã não é um curso no qual você forma. A vida cristã nos fala de uma vida. Tem a ver com você estar nele. Tem a ver com você permanecer firme nessa graça. E a vida é assim. Não tem uma coisa definida. Não tem uma cartilha, não. Deus trata com um de um jeito, com outro de outro. Às vezes é o mesmo problema, mas Ele dá soluções diferentes. Porque nós somos daqueles que gostamos de ter uma receita para tudo. Igual o médico que atende pelo SUS. Você chega lá, ele já sabe o que você tem: virose. Eu acho que um dia nós vamos descobrir que virose não é nada. É tipo assim, eu não sei o que você tem, é virose. Já viu o tanto de virose que tem? Chocante. Nós gostamos de ser assim, uma receita pronta, não tem. Pode passar. Mas nós pregamos o quê? A Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Deixa eu te falar uma coisa. O povo lá fora ouve isso aqui e fica doido. Fica louco. Mas não tem plano, regra, projeto. Não tem. Nós vamos vivendo, Deus vai dando, Deus vai fazendo, Deus vai operando e o milagre vai acontecendo. Já viu como é que é? Qual que é a estratégia para vocês fecharem? Vai lá, Gabriel, 3 encontros lá em Aparecida. Qual que é a estratégia? Fala para nós. A galera tá aí. Não tem. Tem estratégia. Tem projeto, não tem plano. Nós só estamos onde tínhamos que estar. Crendo na graça e no favor. E eu vou te falar, Ele faz, Ele opera. Pronto, acabou. A vida é assim. E aí ele continua. A banda, se quiser já vir, já pode vir.
Olha o que ele fala. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pode passar. Eu já li. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Pode passar. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Está falando agora para mim e para você. Ele está falando o seguinte, olha para mim e para você agora. Diante disso tudo que eu falei, vamos pensar em nós? Vamos pensar em nós. Olha o que ele fala. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas. Loucas. Você está aqui é porque você é louco. Você é louco, doido, barrido. Porque Ele escolheu você. Sou louco. Fica de madrugada ouvindo palavra. Sou louco, vai orar a noite inteira. Sou louco. Aí ele diz, Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que acham que são. Chocante. Você entende onde eu quero chegar? Meu irmão, você foi chamado para esse lugar. Tem lugar melhor do que esse. Deus hoje Ele vai trazer você de volta para esse lugar. Talvez há pessoas aqui que você saiu. Não estou falando de desviar não. Não estou falando de desviar não. Mas você saiu do lugar da presença. O lugar da presença é o lugar da dependência. É o lugar onde é você e Ele. Ele gera paz, descanso, consolo. É o lugar que Ele quer que nós estejamos. Talvez uma das pessoas que mais entendeu o poder deste lugar foi Davi na Bíblia. Era alguém que se preocupava com a presença. Se preocupava demais. Pode tirar aqui, Ramon, pedi para tirar aqui a bonsai. Obrigado, viu, bonsai? Você foi uma benção. 8 mil reais, cuidado. Projeta para mim o Salmo 27, verso 4. Salmo 27, 4. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Sabe, Davi era alguém que entendia dessa presença. Davi era alguém que amava, desejava, queria. A Bíblia fala que certa feita, a arca, que naquela época era um símbolo da presença, foi levado, tomado. E um dia Davi sentiu falta e falou: onde está a arca do Senhor? Porque os meus olhos não vão descansar enquanto eu não trouxer ela para minha casa. Era alguém que se importava, se preocupava. Meu irmão, fica de pé onde você está. Existe um lugar que você foi chamado para viver, para habitar, para morar para sempre. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção, olha para mim. A presença de Deus não pode ser algo que você tem de vez em quando. Você de vez em quando tem uma experiência poderosa. Não. Presta atenção. Você foi chamado para viver nessa presença. Para estar nela todos os dias da sua vida. Davi disse isso: eu quero habitar, morar
experimentar, desfrutar. Quero estar o tempo todo nessa presença. Quero viver o tempo todo, porque eu sei que este é o lugar que eu fui chamado para morar, para viver. Eu sinto no meu espírito algumas pessoas aqui nessa noite, talvez em algum momento da sua vida, deixou esse lugar. Volta a falar, não estou falando de desviar não. Você parou de depender. Começou a fazer no seu braço, na sua força. Ficou pesado. Ficou difícil. Ficou cansativo. Mas eu quero te falar uma coisa. Na presença dele, ele tira o fardo. Ele tira o peso. Um lugar para se viver, para se habitar. Feche os seus olhos aonde você está. Oh, Espírito Santo de Deus.